milionário ouviu sua babá dizer: "Meu noivo me deixou antes do casamento." A voz dela tremia enquanto tentava continuar trabalhando. Cada palavra cortou fundo, mais do que ele esperava. E o que ele fez em seguida a deixou completamente sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Ele não me ama mais, mãe. O Bruno não me ama mais. As palavras saíram em um fio de voz, rasgadas pelo choro que Camila não conseguia mais segurar. O telefone tremia contra sua orelha, os dedos apertando o aparelho com tanta força que as juntas ficaram brancas. Valentina, no colo dela, apertou os bracinhos ao redor do pescoço da babá e encostou o rostinho em seu ombro, quieta, como se entendesse que aquele momento pedia silêncio. Ele disse que conheceu outra pessoa, que não pode casar comigo sentindo o que sente por ela. A voz de Camila quebrou no meio da frase. O casamento é semana que vem. Semana que vem. Eu já paguei o vestido. Já confirmei tudo. Como ele pôde fazer isso comigo? Do outro lado da parede, Ricardo estava paralisado. Havia chegado em casa 3 horas mais cedo que o habitual, algo que não acontecia há meses. A reunião cancelada de última hora o trouxera de volta à cobertura nos jardins em plena tarde de sexta-feira, e ele entrara em silêncio, querendo surpreender Valentina. Mas quem foi surpreendido foi ele. Seus pés não conseguiam se mover. Deveria ir embora, fingir que não ouviu nada, voltar em meia hora fazendo barulho. Era o que um patrão deveria fazer. Mas havia algo naquele choro, naquela dor exposta, sem filtros, que o mantinha ali, incapaz de se afastar. 3 anos, mãe, 3 anos juntos, 3 anos planejando essa vida, e ele simplesmente acordou hoje e decidiu que não era mais isso que ele queria. Camila soluçou, a mão livre acariciando as costas de Valentina em um gesto automático, cuidando da criança mesmo, enquanto seu próprio mundo desmoronava. Eu me sinto tão burra, como eu não percebi. Ricardo fechou os olhos. Conhecia bem aquela sensação, aquela pergunta que corrói por dentro, que tira o sono, que faz uma pessoa repassar cada momento procurando sinais que deveria ter visto. Fernanda havia feito o mesmo com ele 2 anos atrás. Não com outra pessoa, mas com a mesma frieza, a mesma decisão unilateral de que o casamento havia acabado. Ele voltara do trabalho em uma noite de terça-feira e encontrou as malas dela na sala. Não sou feliz, Ricardo. Não sou feliz há muito tempo. Foi tudo o que ela disse antes de ir embora, deixando para trás uma filha de 2 anos e um homem que não fazia ideia de que seu casamento estava morrendo. Não, mãe. Não precisa vir para São Paulo. Eu vou ficar bem. A voz de Camila soou forçada. O tipo de mentira que as pessoas contam quando estão tentando proteger quem amam. Eu só preciso de um tempo. Preciso pensar no que vou fazer agora. Valentina levantou a cabecinha e olhou para Camila com aqueles olhos castanhos enormes, tão parecidos com os do pai. Mila, tá triste? A pergunta saiu baixinha, com a pronúncia ainda imperfeita dos 4 anos. Camila afastou o telefone por um segundo e forçou um sorriso. Estou um pouquinho triste, meu amor, mas vai passar. Beijou a testa da menina e voltou a falar com a mãe, tentando encerrar a ligação antes que desmoronasse de vez na frente de Valentina. Eu tenho que ir, mãe. A gente conversa depois, tá bom? Beijo. Ela desligou antes que a mãe pudesse insistir e por alguns segundos ficou ali, parada no sofá da sala, segurando Valentina como se a criança fosse a única coisa sólida em um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Foi então que ouviu um pigarro baixo, quase imperceptível. Camila virou a cabeça tão rápido que sentiu uma fisgada no pescoço. Ricardo estava parado na entrada da sala, a pasta de couro ainda na mão, o terno cinza impecável como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era pena, não era constrangimento, era algo mais profundo, algo que ela não conseguia nomear. Desculpe. A voz dele saiu rouca, como se não tivesse certeza se deveria falar. Eu não queria ouvir. Cheguei agora e... Ele parou, os olhos desviando para o chão. Desculpe. Camila sentiu o rosto queimar.
Limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar alguma compostura, mas era inútil. Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos, o nariz escorrendo. Ela devia estar horrível. Eu vou levar a Valentina para o quarto. Sua voz saiu trêmula, envergonhada. Desculpa, Sr. Ricardo, eu não devia ter atendido o telefone enquanto estava trabalhando. Camila. Ele falou o nome dela pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar ali, 3 meses atrás. Sempre fora você ou simplesmente um aceno de cabeça. Ouvir o próprio nome saindo daquela voz grave a fez parar no meio do movimento de se levantar. Você não precisa se desculpar. Ricardo deu alguns passos na direção dela, mas parou a uma distância respeitosa, como se entendesse que aproximar-se demais seria invasivo. Aconteceu alguma coisa séria? Camila apertou Valentina contra si, a menina agora brincando distraidamente com uma das mechas soltas do cabelo da babá. Deveria mentir. Deveria dizer que estava tudo bem, que era só um mal-entendido, que não era nada importante. Mas a verdade pesava tanto, doía tanto, que acabou saindo. Meu noivo terminou comigo hoje. O casamento era semana que vem. Ela engoliu em seco, os olhos ardendo com novas lágrimas que se recusava a deixar cair. Ele conheceu outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Ricardo não disse nada por um longo momento e Camila pensou que talvez devesse ter mentido mesmo, que agora ele ia pensar que ela era o tipo de pessoa que leva problemas pessoais para o trabalho, que não consegue ser profissional. Mas quando ele finalmente falou, não foi nada do que ela esperava. Você tem onde ficar? A pergunta a pegou de surpresa. Camila piscou confusa. Como? O apartamento. Vocês moravam juntos? Ricardo mantinha o tom cuidadoso, quase gentil, algo completamente diferente da eficiência cortês que ele sempre demonstrava. Camila assentiu devagar. É o apartamento dele. Quer dizer, tecnicamente é do pai dele. Ela parou, percebendo pela primeira vez a dimensão prática do que havia acontecido. Não tinha só perdido o noivo, tinha perdido a casa. Eu vou ter que procurar outro lugar. Hoje, eu não sei. Eu não pensei nisso ainda. E era verdade. Desde que Bruno ligara 3 horas atrás, Camila não conseguira pensar em nada além da dor, da humilhação, do absurdo de ter a vida inteira cancelada de uma hora para outra. Valentina se mexeu no colo dela, reclamando baixinho. Mila, quero água. Já vou buscar, princesa. Camila tentou se levantar, mas as pernas estavam bambas. Ricardo se adiantou. Eu busco. Fica aí. Ele saiu em direção à cozinha e Camila ficou sozinha com Valentina, ouvindo o barulho da torneira, o som do copo sendo colocado sobre a bancada de granito. Quando ele voltou, estendeu o copo para a filha, que bebeu com avidez, metade da água escorrendo pelo queixo. Obrigada, papai. Valentina devolveu o copo e voltou a se aconchegar em Camila, satisfeita. Ricardo ficou ali, de pé, o copo na mão, olhando para as duas como se estivesse tomando uma decisão. Finalmente ele falou. Você pode ficar aqui hoje, no quarto de hóspedes. Camila levantou os olhos alarmada. Senhor Ricardo, eu não posso... Pode. Ele interrompeu, firme, mas não ríspido. Você está visivelmente abalada. Não faz sentido você sair daqui, pegar metrô, ir buscar suas coisas e procurar um lugar para dormir nesse estado. Ele hesitou, depois acrescentou. E amanhã a gente vê o que você precisa. Se precisa de ajuda para mudar, para... E por que o senhor está fazendo isso? A pergunta saiu antes que Camila pudesse pensar melhor. Não era grosseira, apenas genuinamente confusa. Eles mal conversavam. Ele chegava, cumprimentava, pegava a filha e sumia no escritório. Ela cuidava de Valentina, mantinha a rotina e ia embora. Era um arranjo profissional, distante, eficiente. Ricardo desviou o olhar, a mandíbula tensa. Quando respondeu, sua voz estava baixa, quase íntima. Porque eu sei como é. Camila o encarou. E pela primeira vez, percebeu que havia algo por trás daquela fachada impecável. Uma tristeza antiga, bem guardada, mas ainda assim presente. Ele não elaborou, não precisava.
Naquele momento, no silêncio daquela sala enorme e luxuosa, dois estranhos se reconheceram. Não porque tivessem vivido a mesma história, mas porque conheciam o mesmo tipo de dor. A dor de ser deixado para trás. Valentina bocejou, esfregando os olhos com as mãozinhas. Mila, sono. Vou colocar ela para dormir. Camila se levantou, mais firme agora, segurando a menina no colo. Ricardo assentiu. O quarto de hóspedes fica no corredor à esquerda. Tem toalhas limpas no armário do banheiro. Se precisar de qualquer coisa... Obrigada. Camila o interrompeu, a voz embargada. Obrigada mesmo. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça e se afastou em direção ao escritório, deixando Camila sozinha com Valentina nos braços e uma estranha sensação no peito. Não era alívio, não era gratidão, era algo mais indefinível, algo que parecia uma pequena fresta de luz em um dia que havia sido completamente escuro. Ela caminhou até o quarto da menina, colocou Valentina na cama e sentou-se ao lado dela, cantarolando baixinho até que os olhinhos castanhos se fechassem. Quando finalmente saiu, o apartamento estava silencioso. Ricardo devia estar no escritório. Camila caminhou até o quarto de hóspedes, fechou a porta atrás de si e, pela primeira vez desde que acordara naquela manhã, achando que ia casar em uma semana, permitiu-se desabar. Sentou-se no chão, as costas contra a porta, e chorou. Chorou pela vida que não ia ter, pelo vestido que não ia usar, pelas promessas que foram quebradas, mas também chorou de exaustão, de medo, de não saber o que viria depois. E em algum lugar daquele apartamento enorme, Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando para a foto emoldurada de Valentina na mesa, pensando em como a vida tinha o hábito cruel de repetir as mesmas histórias, só que em pessoas diferentes. Camila acordou desorientada. Por alguns segundos abençoados, não lembrou de nada. Então, a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Bruno, o casamento cancelado, o apartamento que não era mais seu. Ela estava no quarto de hóspedes da casa de Ricardo, seu patrão, porque não tinha mais para onde ir. Olhou para o celular na mesinha de cabeceira. 6:30 da manhã. 13 mensagens não lidas, todas de Bruno. Não abriu nenhuma. Levantou-se com cuidado, ainda vestindo a mesma roupa do dia anterior. Sua mala estava no apartamento dele. Suas roupas, seus livros, suas coisas, tudo ainda lá, esperando por uma versão dela que não existia mais. Precisava ir buscar, mas não hoje. Hoje mal conseguia respirar direito. Abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. O apartamento estava silencioso, mas havia um aroma de café fresco vindo da cozinha. Camila hesitou. Devia ir embora antes que Ricardo acordasse, mas Valentina precisava dela. A rotina da menina não podia ser interrompida por causa do caos que sua vida havia se tornado. Caminhou descalça pelo corredor, o piso de madeira frio sob seus pés. Quando chegou à cozinha, parou na entrada. Ricardo estava lá, de costas para ela, preparando café. Usava calça de moletom cinza e uma camiseta simples. Os pés também descalços. Era a primeira vez que Camila o via fora do terno impecável. Ele parecia mais jovem assim, mais humano, menos patrão, mais pessoa. Bom dia, ela falou baixinho, quase se desculpando por existir. Ricardo virou-se e por uma fração de segundo pareceu surpreso. Então assentiu. Bom dia, conseguiu dormir? Mais ou menos. De Camila entrou na cozinha sem saber bem o que fazer com as mãos. Eu vou cuidar da Valentina como sempre, não se preocupe. Não estava preocupado com isso. Ricardo despejou café em 2 xícaras. Empurrou uma na direção dela. Você toma com açúcar? Sim, obrigada. Ela aceitou a xícara, segurando-a com as 2 mãos, deixando o calor aquecer suas palmas. Ficaram ali em um silêncio que não era exatamente confortável, mas também não era hostil. Era apenas estranho. 2 estranhos dividindo um café na manhã de sábado, cada um com suas ruínas particulares. Você precisa buscar suas coisas, Ricardo falou sem rodeios, os olhos fixos na própria xícara.
No apartamento dele. Camila assentiu, a garganta apertando. Preciso. Quer que eu vá com você? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela levantou os olhos, achando que tinha entendido errado. Como? Buscar suas coisas. Quer que eu vá com você? Ricardo mantinha o tom neutro, prático, como se estivesse oferecendo ajuda para carregar uma caixa pesada, não para enfrentar os destroços de uma vida. Senhor Ricardo, o senhor não precisa. Eu sei que não preciso. Ele a interrompeu, finalmente olhando para ela. Mas vai ser mais fácil se tiver alguém com você, e mais rápido. A Valentina fica com a Helena hoje. Ela já confirmou que pode vir mais cedo. Helena era a outra babá que cuidava de Valentina aos finais de semana quando Camila tinha folga. Camila não sabia o que dizer. A ideia de voltar ao apartamento de Bruno a deixava enjoada. Mas a ideia de ir sozinha era pior. Ter alguém com ela, mesmo que fosse apenas para carregar caixas em silêncio, parecia menos insuportável. Eu não quero incomodar. Não está incomodando. Ricardo tomou um gole do café, colocou a xícara na pia. A gente vai depois que a Helena chegar. Você come alguma coisa enquanto isso. Não era um convite. Era uma instrução. Mas vinha de um lugar gentil. E Camila estava cansada demais para resistir. Tá bom. Helena chegou às 9, trazendo consigo a energia vibrante que sempre tinha. Cumprimentou Camila com um abraço apertado, sem fazer perguntas, o que foi um alívio. Valentina acordou animada, pedindo panquecas, e em poucos minutos a cozinha estava cheia de vida, como se o mundo não tivesse desabado no dia anterior. Ricardo apareceu já vestido, jeans escuros e uma camisa azul marinho, as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia casual, mas ainda assim impecável. Camila vestia a mesma roupa de ontem, o cabelo preso em um coque bagunçado. Sentia-se miserável. Pronta? Ele perguntou, pegando as chaves do carro. Camila respirou fundo. Pronta. O trajeto até o apartamento de Bruno foi silencioso. Ricardo dirigia com a mesma eficiência com que fazia tudo. E Camila ficou grata por ele não tentar preencher o silêncio com conversa vazia. Quando chegaram, ela hesitou antes de descer do carro. Ele não deve estar, Camila disse, mais para si mesma do que para Ricardo. Sábado ele joga futebol com os amigos, sempre joga. Melhor assim. Ricardo desceu e abriu o porta-malas, pronto para carregar o que fosse necessário. Camila destrancar a porta foi uma das coisas mais difíceis que já fizera. O apartamento estava exatamente como ela havia deixado. A xícara de café dela ainda na pia, o cobertor dobrado no sofá, as alianças em cima da mesinha de centro. Foi esse detalhe que a quebrou. As alianças. Bruno tinha tirado a dele e deixado ali, junto com a dela, como se fossem apenas objetos sem significado. Onde estão suas coisas? A voz de Ricardo a trouxe de volta. Camila apontou para o quarto. No armário. E tem umas caixas embaixo da cama. Ricardo assentiu e foi direto ao trabalho. Não fez comentários sobre o apartamento, sobre as alianças, sobre nada. Apenas começou a colocar as roupas dela em sacolas, eficiente e respeitoso. Camila ficou parada no meio da sala por um momento, olhando ao redor. 3 anos. 3 anos de vida naquele espaço. E agora parecia apenas um lugar estranho, cheio de memórias que já não tinham mais cor. Ela forçou as pernas a se moverem e foi até o quarto ajudar Ricardo. Ele já tinha enchido 2 sacolas grandes e estava puxando uma caixa de debaixo da cama. São suas? São! Camila se ajoelhou ao lado dele, abrindo a caixa. Livros, cadernos antigos, fotos da família, coisas que Bruno nunca se interessou, mas que eram importantes para ela. Fechou a caixa rapidamente. Só isso, o resto pode ficar. Tem certeza? Tenho. E tinha mesmo. Não queria mais nada daquele lugar. Não queria as panelas que haviam comprado juntos, os quadros que escolheram para a sala, a máquina de café que Bruno insistiu em comprar. Queria apenas o que era só dela. Levaram 6 viagens até o carro para carregar tudo. Na última, quando Camila estava prestes a fechar a porta, ouviu passos na escada. Seu coração disparou.
Bruno. Mas não era Bruno. Era a vizinha do andar de cima que passou por ela com um aceno distraído. Camila trancou a porta e deixou a chave embaixo do capacho, como Bruno havia pedido por mensagem. Pronto, acabou. Quando voltou ao carro, Ricardo estava encostado no capô, esperando. Não fez perguntas, apenas abriu a porta para ela e voltou a dirigir. No caminho de volta, Camila finalmente quebrou o silêncio. Por que o senhor está fazendo isso? Era a segunda vez que fazia essa pergunta, mas dessa vez precisava ouvir a resposta de verdade. Ricardo manteve os olhos na estrada, mas ela viu sua mandíbula se contrair. Porque eu sei como é ficar sozinho quando tudo desmorona. Ele parou no sinal vermelho e finalmente olhou para ela. E porque ninguém deveria ter que passar por isso sozinho. Havia algo nos olhos dele, uma dor antiga que combinava com a dela. Não era pena, era reconhecimento. A Fernanda me deixou há 2 anos. Ele continuou, a voz baixa. Eu cheguei em casa e ela já tinha ido embora. Deixou a Valentina com a minha mãe e simplesmente foi. Mandou os papéis do divórcio pelo advogado. Camila não disse nada, apenas ouviu. Levou semanas até eu conseguir funcionar de novo. E mesmo assim, só consegui porque precisava. A Valentina precisava de mim. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Mas se tivesse alguém naquela primeira semana, alguém que entendesse, que não me julgasse, teria sido mais fácil. O sinal abriu. Ricardo voltou a dirigir. Então é isso. Você não precisa passar por isso sozinha. Camila sentiu os olhos arderem, mas dessa vez não era só tristeza, era algo parecido com gratidão, algo parecido com alívio. Quando chegaram de volta à cobertura, Helena estava na sala com Valentina, montando um quebra-cabeça gigante no chão. A menina levantou os olhos e sorriu ao ver o pai e Camila. Mila, papai, olha o que eu fiz! Camila sorriu, e foi a primeira vez em 24 horas que o sorriso não doeu. Ficou lindo, Val. Ricardo começou a subir as sacolas para o quarto de hóspedes, e Camila o ajudou. Levaram mais meia hora para organizar tudo, trabalhando lado a lado em silêncio. Quando terminaram, ele se virou para ela. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, até se organizar, achar um lugar. Eu não posso abusar da sua generosidade. Não é abuso, é senso prático. Ele deu de ombros. O quarto está vazio mesmo, e a Valentina gosta de você. Camila não tinha forças para discutir. E se fosse honesta, não tinha para onde ir, então apenas assentiu. Obrigada. Ricardo saiu do quarto, mas parou na porta. Camila. Ela olhou para ele. Vai passar. Eu sei que não parece agora, mas vai. Ele não esperou resposta. Apenas fechou a porta e a deixou sozinha com suas caixas, suas roupas, e pela primeira vez, desde que Bruno ligara, um pequeno fio de esperança de que talvez, só talvez, ela conseguisse sobreviver àquilo. Os primeiros dias foram estranhos. Camila acordava no quarto de hóspedes, sem saber direito onde estava, o coração disparado até que a memória voltasse. Então vinha a dor, aguda e constante, mas aos poucos ela aprendia a conviver com ela, como se aprende a andar com uma pedra no sapato. A rotina ajudava. Acordar cedo, preparar o café da manhã para a Valentina, vestir a menina, brincar, ler histórias, preparar o almoço. Era reconfortante ter algo concreto para fazer. Uma razão para sair da cama, mesmo quando tudo dentro dela pedia para ficar escondida debaixo das cobertas. Ricardo continuava sendo discreto. Saía cedo para o trabalho. Voltava no final da tarde. Passava algumas horas com Valentina e depois se trancava no escritório. Mas havia pequenos gestos que Camila começou a notar. Uma caixa de chá novo na despensa, do tipo que ela gostava. Uma toalha extra no banheiro do quarto de hóspedes. O streaming de filmes que ela mencionou gostar, já configurado na televisão da sala. Ele não falava sobre essas coisas, apenas fazia. E Camila não agradecia em voz alta, porque entendia que ele preferia assim, mas guardava cada gesto
como pequenas provas de que não estava completamente sozinha. Foi na terça-feira, 5 dias depois de tudo ter desmoronado, que Valentina perguntou. Estavam na cozinha, fazendo biscoitos de chocolate. Valentina estava em cima de um banquinho, as mãozinhas cheias de farinha, concentrada em moldar a massa em formato de estrela. Mila, você vai embora? A pergunta saiu casual, mas Camila sentiu o peso dela. Olhou para a menina, que continuava focada nos biscoitos, como se tivesse feito apenas uma pergunta sobre o clima. Por que você acha que eu vou embora, Val? Porque você está morando aqui agora. Que nem a Helena morou aquele dia que ela brigou com o namorado. Camila piscou surpresa. Não sabia dessa história. A Helena morou aqui? Aham. O papai disse que ela podia ficar. Aí ela ficou um dia e depois foi embora. Valentina levantou os olhos e havia algo parecido com medo neles. Você vai embora também? Camila sentiu o coração apertar. Ajoelhou-se na frente da menina, limpando um pouco de farinha do nariz dela. Eu não vou embora agora, tá bom? E mesmo quando eu achar um lugar novo para morar, eu ainda vou vir aqui todo dia cuidar de você. Prometo. Valentina pareceu considerar isso, séria como só uma criança de 4 anos consegue ser. Então assentiu. Tá bom, mas eu gosto quando você fica aqui. É mais legal. Eu também gosto de ficar com você. E era verdade. Cuidar de Valentina era a única coisa que fazia sentido nos últimos dias. A menina era doce, curiosa, carinhosa. Nada como as crianças difíceis que Camila já havia cuidado em outros trabalhos. Valentina tinha uma forma de olhar para o mundo que ainda não havia sido tocada por desilusões. Tudo era possível. Tudo era interessante. E passar tempo com ela fazia Camila lembrar que o mundo ainda tinha coisas boas. Terminaram os biscoitos e colocaram no forno. Enquanto esperavam, Valentina quis desenhar, então se sentaram à mesa da sala com lápis de cor e papel. A menina desenhou a família. Ela mesma no meio, o pai de um lado, e do outro, uma figura feminina com cabelo comprido. Quem é essa? Camila perguntou, apontando para o desenho. Você. Valentina respondeu como se fosse óbvio, adicionando estrelas ao redor da figura. Você faz parte. Camila não soube o que responder, apenas observou a menina colorir, o peito apertado com uma emoção que não conseguia nomear. Foi nesse momento que Ricardo chegou. Mais cedo que o normal, ainda eram 4 da tarde. Ele entrou silenciosamente, como sempre, mas dessa vez parou ao ver as duas na mesa. Papai, olha o que eu desenhei! Valentina pulou da cadeira e correu até ele, empurrando o papel em suas mãos. Ricardo pegou o desenho, analisando com atenção. Seus olhos pousaram na figura ao lado de Valentina e algo passou por seu rosto, rápido demais para Camila decifrar. Ficou muito bonito, filha. Ele beijou o topo da cabeça dela. Pode colocar na geladeira? Pode. Valentina pegou o desenho de volta e saiu correndo para a cozinha. Ricardo ficou ali, parado na entrada da sala, as mãos nos bolsos. Olhou para Camila. Posso falar com você? No escritório. O tom era sério. Camila sentiu um frio na barriga. Levantou-se, limpando as mãos na calça jeans. Claro. Seguiu-o até o escritório, um cômodo que ela raramente entrava. Era espaçoso, com uma estante cheia de livros, uma mesa enorme de madeira escura e janelas que davam para a cidade. Ricardo fechou a porta atrás deles e apontou para uma das poltronas. Camila sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo, o coração batendo rápido. Ele puxou a cadeira do escritório e sentou-se na frente dela, sem a barreira da mesa entre eles. Eu não quero que você se sinta pressionada com o que vou dizer. Ele começou, a voz cuidadosa. Mas preciso que seja honesta comigo. Camila assentiu, sem saber o que esperar. A Valentina está se apegando a você. Mais do que deveria a uma babá. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. E eu sei que parte disso é porque você está morando aqui. Ela está começando a te ver como parte da família. Camila sentiu o estômago afundar. Ele ia pedir para ela sair. Claro que ia. Ela tinha abusado da hospitalidade dele, ficado tempo demais, criado uma situação complicada.
Eu entendo, ela começou, a voz trêmula. Eu vou procurar um lugar ainda essa semana. Não queria que isso... Não é isso. Ricardo a interrompeu, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Não estou pedindo para você sair. Camila piscou confusa. Então, estou dizendo que preciso saber se você vai ficar. Ele segurou o olhar dela. Não só no apartamento, mas no trabalho, com a Valentina, porque se você for embora daqui a algumas semanas, quando conseguir se organizar, vai doer nela. E eu preciso saber se você está disposta a ficar. Camila não esperava por isso. Tinha pensado em tantos cenários, mas não nesse. Eu sempre planejei ficar. Eu gosto de cuidar da Valentina. Eu sei, ela também gosta de você, mais do que gostou de qualquer outra babá que já trabalhou aqui. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. E honestamente, eu também confio em você. Mais do que confiei em qualquer outra pessoa que cuidou dela. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que Camila raramente via. Então estou te fazendo uma proposta. Você fica morando aqui. Não como favor, mas como parte do arranjo de trabalho. Eu aumento seu salário, você tem seu espaço. E fica mais fácil para todo mundo. Você não precisa se preocupar em achar apartamento, pagar aluguel, e eu sei que a Valentina está sendo bem cuidada. Camila ficou em silêncio por um momento, processando. Senhor Ricardo, ele corrigiu. Só Ricardo. Se vamos morar sob o mesmo teto, acho que podemos deixar o senhor de lado. Ricardo. Ela testou o nome, estranho na língua. Eu não quero que você se sinta obrigado a fazer isso por pena. Não é pena. Ele foi direto. É prático e honesto. Eu trabalho demais. Chego tarde, viajo às vezes. Ter alguém morando aqui, alguém em quem eu confio, facilita tudo. Para mim, para Valentina e para você também. Fazia sentido. Fazia muito sentido, na verdade. E Camila não podia negar que a ideia de procurar apartamento, lidar com depósito, fiador, mudança, tudo isso enquanto ainda estava se recuperando emocionalmente, era exaustiva. E os limites? Ela perguntou porque precisava. Como a gente faz isso funcionar sem ficar estranho? A gente estabelece regras. Você tem seu quarto, seu espaço. Eu tenho o meu. A gente divide as áreas comuns com respeito. E se em algum momento não estiver funcionando, a gente conversa. Ricardo fez uma pausa. Eu não quero que você se sinta presa aqui. Se decidir que quer sair, quer seu próprio lugar, tudo bem. Mas enquanto estiver aqui, quero que saiba que tem esse espaço. De verdade. Camila olhou para ele. Esse homem que há uma semana era apenas um patrão distante e que agora estava oferecendo a ela não só um teto, mas uma espécie de estabilidade que ela não tinha há dias. Tá bom, ela disse finalmente. Eu fico. Algo passou pelo rosto de Ricardo. Alívio, talvez. Ele assentiu. Bom, ficaram ali, sentados um de frente para o outro, e Camila percebeu que alguma coisa havia mudado. Não eram mais patrão e empregada. Não eram estranhos. Eram duas pessoas tentando reconstruir suas vidas, cada uma com suas ruínas, mas agora sob o mesmo teto. E talvez, apenas talvez, isso fosse o começo de algo diferente. Camila não sabia ainda o que era, mas pela primeira vez, desde que Bruno ligara, ela sentiu que talvez o futuro não fosse só um vazio assustador. Talvez tivesse forma. Talvez tivesse cor, e talvez, naquele apartamento nos jardins, com uma menina doce e um homem que entendia a dor, sem precisar de palavras, ela pudesse encontrar não só um lugar para morar, mas um lugar para recomeçar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Camila não esperava. Não era desconfortável, mas também não era exatamente fácil. Morar na mesma casa que Ricardo exigia uma dança cuidadosa de espaços e silêncios, de saber quando aparecer e quando se recolher. Ela acordava cedo, sempre antes dele, e preparava café. Deixava a xícara dele pronta na bancada, ao lado da cafeteira. E quando ele descia, por volta das 7, ela já estava com Valentina no quarto da menina, escolhendo roupas ou penteando os cabelos castanhos.
Ele agradecia com um aceno de cabeça. Ela respondia da mesma forma. Poucas palavras, mas uma compreensão tácita. Nos primeiros dias, Camila comia sozinha, depois que Ricardo saía para o trabalho. Mas na segunda semana, ele passou a sair mais tarde, e acabaram tomando café juntos algumas vezes. Conversas curtas, sobre Valentina na maioria das vezes, mas aos poucos começaram a falar de outras coisas. Ele comentou sobre um cliente difícil. Ela mencionou um livro que estava lendo. Nada profundo, mas suficiente para quebrar o gelo. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de tom. Camila estava na cozinha preparando o jantar. Valentina assistia desenhos na sala, e Ricardo ainda não tinha voltado do trabalho. Ela tinha feito mais comida do que o necessário, como sempre fazia, porque apesar de ele nunca pedir, sabia que Ricardo raramente jantava direito. Comia qualquer coisa rápida, geralmente em frente ao computador. Quando ouviu a porta abrir, Camila continuou mexendo o molho de tomate, fingindo não prestar atenção. Mas dessa vez, ao invés de ir direto para o escritório depois de cumprimentar Valentina, Ricardo apareceu na cozinha. Encostou-se no balcão, a gravata afrouxada, o paletó jogado sobre o ombro. Parecia cansado. "Cheira bem?" ele disse, os olhos na panela. Camila sorriu de leve. "É só macarrão, nada demais. Você sempre faz jantar?" "Eu gosto de cozinhar. Relaxa." Ela desligou o fogo, pegando pratos no armário. "Tenho o suficiente se você quiser." Ricardo hesitou. Camila percebeu e rapidamente acrescentou: "Sem pressão. É só uma oferta." Ele olhou para ela, depois para a panela e finalmente assentiu. "Eu aceito." Foi estranho no começo. Os três sentados à mesa, Valentina tagarelando sobre o dia, Camila servindo a comida, Ricardo comendo em silêncio. Mas não foi desconfortável, foi quase normal, quase como uma família. Depois daquele dia, virou rotina. Camila cozinhava, Ricardo jantava com elas. Às vezes, ele ajudava a lavar a louça. Às vezes, ficavam conversando depois que Valentina ia dormir, cada um com uma xícara de chá, sentados no sofá da sala, com uma distância respeitosa entre eles. Camila começou a conhecer Ricardo além da fachada. Descobriu que ele gostava de jazz, que tinha uma coleção de vinis antigos, guardada no armário. Descobriu que ele era péssimo em cozinhar, mas excelente em montar móveis. Descobriu que ele lia antes de dormir, sempre livros de história, e que tinha um senso de humor seco que só aparecia quando ele estava relaxado. E Ricardo começou a conhecer Camila também. Descobriu que ela tinha estudado pedagogia, mas nunca terminado a faculdade porque precisou trabalhar quando o pai adoeceu. Descobriu que ela adorava velhas novelas mexicanas, que sabia todas as letras de músicas dos anos 80 e que tinha um jeito de dobrar lençóis que deixava tudo perfeitamente simétrico. Pequenas coisas, detalhes que não significam nada sozinhos, mas que juntos começavam a formar uma imagem. Foi numa noite de sexta, 3 semanas depois de Camila ter se mudado definitivamente, que a conversa foi mais fundo. Valentina tinha dormido cedo, exausta depois de um dia no parquinho. Camila estava na sala, dobando roupas que tinha tirado da secadora, quando Ricardo apareceu com 2 taças de vinho. "Você bebe?" Ele ofereceu uma taça. Camila piscou, surpresa, mas aceitou. "Bebo, obrigada." Ele sentou-se na outra ponta do sofá, tomou um gole e ficou em silêncio por um momento. Então, sem aviso, perguntou: "Você ainda pensa nele?" Camila não precisou perguntar de quem ele estava falando. "Às vezes," ela respondeu honestamente, "não porque eu queira, mas porque é difícil apagar 3 anos assim, de uma hora para outra." Ricardo assentiu, os olhos fixos na taça. "Eu entendo. Mesmo quando você sabe que a pessoa não merece, o cérebro demora para acompanhar o coração." "É exatamente isso." Camila se virou para ele curiosa. "Você ainda pensa na Fernanda?" "Não da forma que pensava antes." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras.
No começo, pensava nela o tempo todo, tentando entender o que eu fiz de errado, o que poderia ter sido diferente. Mas com o tempo, percebi que não era sobre mim, era sobre ela, sobre o que ela queria ou não queria. E a Valentina? Camila perguntou baixinho. Ela pergunta pela mãe? Ricardo suspirou, uma sombra passando por seu rosto. No começo, sim. Perguntava quando a mãe ia voltar. Eu não sabia o que dizer, então dizia a verdade, que a mamãe tinha ido embora, mas que eu estava ali e sempre ia estar. Ele tomou mais um gole. Com o tempo, ela parou de perguntar. Acho que aceitou. Ou aprendeu a viver sem. Camila sentiu uma dor no peito. Não conseguia imaginar uma mãe indo embora e deixando uma criança tão pequena para trás. Mas também sabia que julgar não ajudava ninguém. Você é um bom pai, Ricardo. Ela disse sincera. A Valentina é uma menina incrível e é porque você está presente, porque você se importa. Ele olhou para ela e havia algo nos olhos dele que Camila não conseguia decifrar. Gratidão, talvez, ou algo mais. Você é boa com ela, ele disse, a voz baixa. Melhor do que qualquer pessoa que já cuidou dela. E não é só porque você faz seu trabalho bem, é porque você se importa de verdade. Camila sentiu o rosto esquentar, desviou o olhar, mexendo no vinho na taça. Eu gosto dela. É fácil se importar. Não é só isso, Ricardo continuou. Você está aqui, nessa casa, reconstruindo sua vida depois de tudo ter desmoronado. E mesmo assim, você acorda todos os dias e cuida dela com carinho, faz comida, mantém tudo funcionando. Isso não é pouca coisa, Camila. Ela levantou os olhos e pela primeira vez em semanas sentiu que alguém realmente a via. Não como a babá, não como a mulher que foi deixada no altar, mas como ela mesma. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ficaram ali, no silêncio da sala, o som baixo da cidade lá fora, e algo mudou entre eles. Não era atração, não ainda. Era reconhecimento, era respeito. Era a consciência de que estavam construindo algo novo, algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que estava acontecendo mesmo assim. Quando Camila finalmente se levantou para ir dormir, Ricardo a acompanhou até o corredor. Pararam na porta do quarto dela. Camila! Ele chamou antes que ela entrasse. Ela se virou. Eu sei que você está aqui por circunstância, que não era isso que você tinha planejado para sua vida. Ele enfiou as mãos nos bolsos, o olhar sério. Mas quero que saiba que estou feliz que você esteja aqui. Não sei como seria sem você. Camila sentiu algo se apertar no peito. Não era amor, ainda não, mas era o começo de algo. Uma semente pequena plantada em terra fértil. Eu também estou feliz de estar aqui, ela disse, e era verdade. Ricardo assentiu, e por um segundo pareceu que ia dizer algo mais. Mas então apenas desejou boa noite e se afastou, deixando Camila sozinha no corredor, o coração batendo mais rápido do que deveria. Ela entrou no quarto, fechou a porta e encostou-se nela, os olhos fechados. Algo estava mudando. Ela sentia. Não sabia se era bom ou assustador, se deveria deixar acontecer ou se proteger. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez desde que Bruno a deixara, Camila não se sentia perdida. Sentia-se exatamente onde deveria estar. O mês de outubro trouxe chuvas intensas para São Paulo. O tipo de chuva que transforma a cidade em um caos de trânsito e alagamentos, mas que dentro da cobertura nos jardins parecia distante, quase irreal. Camila estava na janela da sala, observando as gotas escorrerem pelo vidro, quando Valentina apareceu ao seu lado, arrastando o cobertor favorito. Mila, conta a história? A menina puxou sua mão, os olhos castanhos brilhando com expectativa. Qual história você quer ouvir hoje? Camila se ajoelhou, ajeitando uma mecha do cabelo de Valentina atrás da orelha. A da princesa que voava. Era a favorita. Uma história que Camila inventara semanas atrás, sobre uma princesa que não precisava de príncipe porque tinha asas próprias. Valentina adorava. Sentaram-se no tapete da sala e Camila começou a contar, mudando a voz para cada personagem, fazendo Valentina rir.
Estava tão absorta que não percebeu quando Ricardo chegou mais cedo que o normal e parou na entrada da sala. Ele ficou ali, observando as duas. Camila com as pernas cruzadas, gesticulando animadamente, e Valentina deitada de barriga para baixo, o queixo apoiado nas mãos, completamente hipnotizada. Havia algo naquela cena que apertou o peito de Ricardo. Algo que ele não sentia há muito tempo. A sensação de casa, de verdade. Não apenas um lugar onde dormir, mas um lar. Camila terminou a história com a princesa voando pelo céu estrelado. E Valentina aplaudiu, pedindo outra. Foi quando percebeu o pai. Papai! Ela pulou e correu até ele. Você chegou cedo. Cheguei. Ricardo a pegou no colo, beijando sua bochecha. E ouviu uma história muito boa. A Mila conta as melhores histórias, Valentina declarou com convicção. Melhor que as da vovó. Ricardo encontrou os olhos de Camila por cima da cabeça da filha. Ela sorriu, meio sem graça, e começou a se levantar, mas ele fez um gesto para que ficasse. Fica, eu preciso trocar de roupa, mas já volto. Ele desapareceu pelo corredor e Camila ficou ali, o coração batendo um pouco mais rápido. Nos últimos dias, tinha notado mudanças sutis. A forma como Ricardo a olhava às vezes, como se estivesse prestes a dizer algo, mas mudasse de ideia. A maneira como seus dedos roçavam os dela quando passavam pratos à mesa. Pequenos momentos que podiam não significar nada, mas que deixavam Camila inquieta. Ela tinha medo de estar imaginando coisas, medo de estar projetando sentimentos que não existiam. Afinal, fazia apenas 2 meses desde que Bruno a deixara. Era cedo demais para sentir qualquer coisa por outra pessoa, não era? Quando Ricardo voltou, vestindo jeans e camiseta, Valentina pediu para assistir desenhos. Ele ligou a televisão para ela e sinalizou para Camila o seguir até a cozinha. Café? Ele ofereceu, já pegando as xícaras. Aceito. Camila encostou-se no balcão, observando-o preparar a bebida com movimentos precisos. Ele tinha mãos bonitas, notou. Mãos fortes, mas cuidadosas. Queria falar com você sobre uma coisa. Ricardo entregou a xícara para ela, seus dedos tocando brevemente. Semana que vem eu tenho uma viagem de negócios. 3 dias no Rio. Tudo bem, eu cuido da Valentina. Eu sei, não é isso. Ele tomou um gole do café, parecendo escolher as palavras com cuidado. Eu estava pensando em levar vocês duas junto. Camila piscou surpresa. Como assim? A reunião é só um dia, o resto é livre. Pensei que seria bom para Valentina sair um pouco, conhecer a praia. E você também. Quando foi a última vez que você tirou uns dias de folga? Camila não lembrava. Mesmo antes de tudo acontecer com Bruno, sua vida era trabalho e planejamento de casamento. Férias eram algo distante. Ricardo, eu não sei. Não precisa decidir agora, pensa com calma. Ele fez uma pausa, mas queria que soubesse que não é obrigação. É um convite, como amigos. Amigos. A palavra pairou entre eles carregada de significado. Porque não eram apenas amigos, não realmente, mas também não eram nada além disso. Ainda. Eu vou pensar, Camila disse finalmente. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Camila ficou acordada no quarto, pensando. Parte dela queria aceitar. A ideia de ver o mar, de sair da rotina, era tentadora. Mas outra parte tinha medo. Medo de estar se envolvendo demais, de cruzar uma linha que não deveria. De manhã, durante o café, ela deu sua resposta. Eu aceito. Ir para o Rio. Ricardo levantou os olhos do jornal e um sorriso pequeno apareceu em seus lábios. Ótimo, vou fazer as reservas. A semana passou rápido. Camila arrumou uma mala pequena, emprestou um biquíni da amiga Clara e tentou não pensar demais no que aquela viagem significava. Na segunda-feira, pegaram um voo no meio da manhã. Valentina estava animadíssima, nunca tinha andado de avião. Segurou a mão de Camila durante a decolagem, os olhos arregalados de encantamento ao ver as nuvens pela janela. Ricardo tinha reservado um hotel em Ipanema, com vista para o mar. Eram 2 quartos conectados, um para ele, outro para Camila e Valentina.
Chegaram na hora do almoço e depois que se instalaram, desceram para a praia. Valentina correu para a areia com um grito de alegria e Camila não conseguiu deixar de sorrir. Fazia anos que não via o mar. O rio estava quente, o sol forte, mas havia uma brisa gostosa. Camila estendeu a canga, tirou o vestido, ficando de biquíni. Quando olhou para cima, percebeu Ricardo observando. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não antes dela notar. Sentiram o calor subir pelo rosto, mas fingiu que não viu. Passaram a tarde na praia. Valentina construiu castelos de areia, perseguiu gaivotas, molhou os pés na espuma das ondas. Ricardo ajudou a fazer um castelo elaborado e Camila tirou fotos com o celular. Havia uma leveza no ar, algo diferente de São Paulo. Como se ali, longe da rotina, pudessem ser apenas eles mesmos. À noite, depois que Valentina adormeceu exausta, Ricardo bateu na porta conectando os quartos. Ela dormiu como uma pedra. Camila sorriu. A praia cansou. Quer dar uma volta? Tem uma varanda no terraço do hotel. Vista bonita. Camila hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Subiram ao terraço. A noite estava clara. A cidade iluminada e o som do mar ao longe. Encostaram-se na grade, lado a lado, sem falar nada por um tempo. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Ela respondeu. Eu precisava disso. Sair, respirar. Eu também. Ele virou-se para ela e Camila sentiu o peso do olhar dele. Camila, eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela disparou. Pode falar. Eu sei que faz pouco tempo. Sei que você ainda está se recuperando e que eu deveria ser mais cuidadoso, mas eu não consigo mais fingir. Ele respirou fundo. Você não é só a babá da Valentina, não é só alguém que mora na minha casa. Você se tornou importante para mim e eu não sei o que fazer com isso. Camila ficou sem palavras. Parte dela queria dizer que sentia o mesmo, que nos últimos meses algo havia crescido dentro dela, algo que não era gratidão ou amizade, mas algo mais profundo. Mas tinha medo de estar apressando as coisas, de se machucar de novo. Ricardo, você não precisa responder agora. Ele se apressou em dizer. Só precisava que você soubesse. Não quero que fique desconfortável. Se preferir, podemos esquecer que eu disse qualquer coisa. Não. Camila interrompeu, surpreendendo a si mesma. Não quero esquecer. Ela se virou completamente para ele, reunindo coragem. Porque eu também sinto. Não sei quando começou ou como, mas sinto. Ricardo deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre eles. Mesmo? Mesmo. Ela confirmou, a voz trêmula. E me assusta, porque é cedo demais e porque eu não quero estragar o que a gente tem. Mas é real. Ele ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Camila fechou os olhos, inclinando-se no toque. A gente não precisa apressar nada, Ricardo disse baixinho. Podemos ir devagar, ver onde isso nos leva. Camila abriu os olhos e encontrou os dele, escuros e sinceros. Devagar, ela repetiu, concordando. Ficaram ali, no terraço, sob as estrelas do rio, e pela primeira vez, desde que tudo desmoronara, Camila sentiu que estava recomeçando de verdade, não fugindo do passado, mas construindo um futuro novo, com calma, com cuidado, mas construindo. Os 2 dias seguintes no Rio foram diferentes. Não porque algo drástico tivesse mudado, mas porque agora havia uma consciência entre eles, uma permissão silenciosa para que os sentimentos existissem. Ricardo ainda ia para sua reunião na manhã de terça, mas voltou no meio da tarde, e os 3 foram ao Pão de Açúcar. Valentina ficou maravilhada com o bondinho, agarrada à mão de Camila, apontando para tudo com entusiasmo. No topo, enquanto a menina admirava a vista, Ricardo pegou a mão de Camila. Apenas isso, dedos entrelaçados, palmas quentes uma contra a outra. Ela olhou para ele e ele sorriu. Aquele sorriso pequeno que ela estava aprendendo a reconhecer. Na quarta-feira, último dia no Rio, acordaram cedo e foram caminhar pela orla. Valentina ainda dormia.
Então deixaram um bilhete para a recepção ficar de olho e desceram apenas os dois. Caminharam lado a lado, os pés descalços na areia ainda fria da manhã, o sol nascendo no horizonte tingindo tudo de laranja e rosa. Eu não quero que isso acabe, Camila disse de repente, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Ricardo parou de andar e se virou para ela. O quê? A viagem? Esse momento, essa sensação de que tudo é possível. Ela olhou para o mar, as ondas quebrando suavemente. Tenho medo de voltar para São Paulo e tudo ficar complicado de novo. Não vai ficar. Ricardo segurou as duas mãos dela, fazendo-a encará-lo. Camila, eu não sei como isso vai funcionar perfeitamente. Não sei se vamos errar, se vai ter momentos difíceis. Provavelmente vai ter, mas eu sei que quero tentar. Eu também quero, ela admitiu, a voz embargada. Mas e a Valentina? E se a gente não der certo e eu tiver que sair? Ela já se apegou tanto, então a gente não vai deixar não dar certo. Ricardo interrompeu firme. Eu não estou entrando nisso de cabeça. Estou entrando de coração inteiro e sei que você também está. A gente vai fazer funcionar. Camila sentiu os olhos arderem. Como você tem tanta certeza? Porque eu conheço você. Conheço como você cuida da minha filha, como você se importa, como você não desiste das coisas, e porque eu sei como eu me sinto quando você está perto. Ele acariciou o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que o vento trouxera. Você me faz querer ser melhor, me faz querer estar presente, me faz sentir que eu posso recomeçar de verdade. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Camila, mas era de alívio, não de tristeza. Eu estava com tanto medo de nunca mais conseguir confiar em alguém, de nunca mais conseguir me abrir. Eu também estava, Ricardo confessou. Mas então você apareceu, com seu coração partido e sua coragem, e me mostrou que dá para renascer das cinzas. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Camila não recuou. Fechou os olhos e deixou acontecer. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de promessas não ditas. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Vamos voltar antes que a Valentina acorde e organize uma operação de resgate, Camila disse, rindo baixinho. Voltaram de mãos dadas, e quando entraram no quarto, Valentina estava acordada, sentada na cama com o cobertor no colo. Cadê vocês? Ela perguntou sonolenta. Fomos ver o sol nascer, Ricardo respondeu, sentando-se ao lado da filha. Queria ter ido, Valentina reclamou. Na próxima vez você vai, Camila prometeu, sentando-se do outro lado. Promete? Os olhos castanhos brilharam. Prometo. Valentina olhou de um para o outro, então franziu a testa. Vocês estão de mãos dadas. Não era uma pergunta, era uma constatação. Camila sentiu o rosto esquentar, mas não soltou a mão de Ricardo. Ele também não soltou a dela. Estamos, ele confirmou, a voz calma. Isso é ruim? Valentina pensou por um momento, séria como só uma criança pode ser. Então balançou a cabeça. Não, é bom. A Mila fica triste às vezes. Agora ela vai ficar feliz. A simplicidade da observação fez o coração de Camila apertar. Você está certa, Val. Eu vou ficar feliz. E você também, papai? Valentina olhou para o pai. Eu também, Ricardo confirmou, beijando a testa da filha. Muito feliz. Então tá bom. Valentina deu de ombros, como se tivesse resolvido um problema complexo. Posso tomar café agora? Quero panqueca. Os três riram e desceram para o café da manhã juntos. O voo de volta para São Paulo foi tranquilo. Valentina dormiu quase o tempo todo, exausta das aventuras. Camila e Ricardo conversaram baixinho, fazendo planos, rindo de bobagens, apenas curtindo a companhia um do outro. Quando chegaram em casa, já era noite. Colocaram Valentina na cama. A menina mal acordou quando Ricardo a carregou do carro. Camila arrumou as malas, guardou as roupas e, quando terminou, encontrou Ricardo na sala, 2 xícaras de chá esperando na mesinha de centro. Pensei que você ia gostar, ele disse quando ela se sentou ao lado dele. Sempre penso, ela respondeu pegando a xícara. Ficaram ali em um silêncio confortável.
Até que Ricardo falou: eu conversei com a Valentina hoje, depois do café, sobre a gente, sobre o que significa termos você morando aqui, sobre como as coisas vão mudar, mas também vão continuar iguais. Ele olhou para Camila. Expliquei que você não é só a babá dela, que você é alguém importante para mim, e perguntei como ela se sentia sobre isso. E o que ela disse? Que já sabia. Ricardo riu baixinho, que era óbvio, e que estava feliz porque agora a gente ia ser uma família de verdade. Camila sentiu os olhos encherem de água. Uma família, se você quiser. Ricardo pegou a mão dela. Eu sei que é cedo, sei que não vamos casar amanhã, que precisamos de tempo, mas quero que você saiba que é isso que eu vejo quando olho para frente. Você, eu e a Valentina. Uma família. Camila não conseguiu segurar as lágrimas, mas eram lágrimas boas, de quem finalmente encontrou seu lugar. Eu quero, ela disse, a voz trêmula. Eu quero muito. Ricardo a puxou para perto e ela se aconchegou em seu peito, ouvindo as batidas do coração dele. 2 meses atrás, minha vida acabou, Camila sussurrou. E agora parece que está começando de novo, de um jeito que eu nunca imaginei, mas que é melhor do que qualquer coisa que eu tinha planejado. Às vezes a vida nos surpreende, Ricardo murmurou em seu cabelo. Tira tudo e dá algo melhor em troca. Ficaram assim por um longo tempo, apenas existindo juntos, até que Camila bocejou. Acho que preciso dormir. Foi um dia longo. Boa noite, Camila. Ricardo beijou sua testa. Boa noite, Ricardo. Ela se levantou, mas antes de sair se virou. Ei, ele olhou para ela. Obrigada por tudo, por me acolher quando eu não tinha para onde ir, por me mostrar que eu podia confiar de novo, por me dar uma família. Obrigado você, ele respondeu, os olhos brilhando. Por fazer essa casa virar um lar. Camila sorriu e foi para o quarto. Deitou-se na cama, olhando para o teto, e pela primeira vez em meses não pensou em Bruno. Não pensou no casamento que não aconteceu, não pensou em tudo que perdeu, pensou apenas no que tinha agora. Um homem bom que havia de verdade, uma menina doce que a amava, um lugar onde pertencia, e um futuro que, mesmo incerto, brilhava com a promessa de dias melhores. No quarto ao lado, Ricardo também estava deitado, pensando em como a vida tinha formas estranhas de curar feridas, como uma mulher chorando ao telefone tinha virado a pessoa mais importante da sua vida, como o coração tinha capacidade infinita de recomeçar se deixássemos. Valentina dormia tranquila em seu quarto, sonhando com praias e castelos de areia, inconsciente de que sua família havia acabado de se tornar completa. E naquela cobertura nos jardins, 3 corações que haviam sido quebrados encontraram uns nos outros a cola perfeita para se reconstruírem. Não era o final que nenhum deles tinha planejado, mas era o final certo. E às vezes, os melhores recomeços nascem exatamente das piores quedas.